A pedido do chefe do Ministério Público em Minas Gerais, o promotor de justiça Fernando Ferreira Abreu instaurou investigação sobre o caso das candidaturas laranja ligada ao Ministério do Turismo, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. Segundo o promotor, trata-se de um caso grave. Outro caso que envolve o grupo do presidente do PSL é de Luciano Bivar, suspeito de ter criado uma candidata laranja em Pernambuco, que recebeu do partido R$400 mil de dinheiro público na eleição de 2018. A reportagem é de Jô Miyake. O termo laranja é usado para designar uma pessoa que serve de intermediária para esconder atividade ou dinheiro ilícito. No processo eleitoral, o candidato chamado candidato laranja é aquele que foi registrado como candidato, mas que não será candidato. Como tem a possibilidade do fundo partidário e agora o fundo especial para a campanha eleitoral, destinar recurso para esses candidatos e desviar esses recursos de forma que a campanha não existiu, mas existiram os gastos. O governo Bolsonaro está repleto de casos de laranjas. O primeiro a surgir foi Fabrício Queiroz, amigo da família Bolsonaro. Ele é acusado de ser o operador de uma conta bancária que seria do senador Flávio Bolsonaro. Em seguida, veio à tona o ministro do Turismo, Álvaro Antônio, acusado de criar candidatas laranja para desviar R$280 mil. E agora surge a denúncia de uso de R$400 mil, também em candidatas laranja, envolvendo o deputado Luciano Bivar e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Todos os casos envolvem o PSL, Partido Social Liberal, do presidente Jair Bolsonaro. Isso caracteriza um crime eleitoral, porque é dinheiro público utilizado na campanha eleitoral, é um crime eleitoral, sujeito a uma ação de investigação judicial, que pode trazer cassação de mandatos e também condenação por crime, o que pode levar inclusive à prisão. O próprio Bolsonaro, que angariou a sua eleição com o discurso de que ia combater a mamata, a corrupção, a lavagem de dinheiro, ele mesmo se aproveitou dessa situação. Seu partido, ao caso do Queiroz também, e talvez com a denúncia do Bebiano, provavelmente essa lavagem de dinheiro atinge o próprio Bolsonaro, uma vez que palavras do próprio Bebiano, segundo a imprensa, caso ele caia, Bolsonaro também cairá. Em relação às candidatas laranja do PSL, há duas irregularidades ao mesmo tempo. A primeira é usar candidatas de fachada para completar a obrigatoriedade de 30% de mulheres na chapa. E a segunda é desviar o dinheiro que deveria ser obrigatoriamente usado pelas mulheres. Os partidos, eles não fazem a preparação dessas mulheres, dos quadros femininos para participar do processo eleitoral, como deveriam fazer a inclusão dessas minorias, né? Que é uma grande demanda da sociedade. Então, eles apenas buscam essas mulheres na véspera das convenções para preencher essa cota, que é o mínimo de 30%, para poder viabilizar essas chapas na disputa. Então, aí o que caracteriza também, não houve campanha, consequentemente, aquela era uma candidata laranja. Os envolvidos em casos de laranja podem ser punidos pela Justiça Comum e pela Eleitoral. Elas são solidárias, elas participaram desse esquema fraudulento no processo eleitoral. Então respondem os que foram beneficiados e mesmo aqueles que não tenham sido beneficiados diretamente, mas que atuaram da mesma forma. E para falar sobre o desdobramento da descoberta dos casos de laranjas do PSL, eu converso com o comentarista político, João Caires. João, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo. Bom, João, hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o ministro Gustavo Bebiano ele fica no cargo. Porém, até o momento, Jair Bolsonaro nem sequer quis conversar com o Bebiano. Você acredita que isso seja uma forma de isolar o ministro? Não, pode ser isso por parte do presidente Bolsonaro, que não falou com ele e aceitou as opiniões dos filhos. Sim. E hoje parece que deram um fim na história do filho dele. Ele vai voltar a ser vereador, até porque ele é vereador no Rio e estava palpitando no governo. Mas mesmo assim ele deixou tipo de um espia lá. Tem um primo dele, que não tem cargo nenhum no governo, mas anda com um crachá, livre acesso ao Planalto, uma coisa totalmente estranha. Mas por outro lado, a gente vê que os militares, né, do governo queriam acabar com isso. Mas eu tenho outra preocupação, porque tem um monte, a gente viu agora a reportagem, um monte de denúncias, e as pessoas parecem não se importar mais. O Fausto falou do tal mercado. Né? É o corriqueiro. O negócio deixa, por quê? A preocupação, o próprio Rodrigo Maia falou que o Jair Bolsonaro tinha que parar, ele não é mais presidente do clube militar, então assim, deu tipo uma chamada nele. E a preocupação que a gente vê não é nada a ver com corrupção, né, querer achar
se tem problema ou não nos laranjas, a preocupação é o seguinte, não vai passar a reforma da Previdência, né? E aí a história é essa. A preocupação maior é que eles querem aprovar porque é isso que interessa para o sistema financeiro. O chamado tal mercado, o interesse deles é pegar todo esse orçamento que tem na Previdência e entregar para o sistema financeiro, para os bancos, que cobram os juros mais altos do mundo aqui no Brasil, inclusive taxa de cartão de crédito, entre outras coisas. Bom, Caires, o vice-presidente, o Mourão, ele disse que apesar disso sujar um pouco, essa história ser ruim, isso não suja a imagem do governo Bolsonaro. Você acredita que já existe um desgaste neste governo? Sim. Já tem um desgaste, eles não... Desculpa aqui. Pode falar, esse tempo... E o tempo, peguei chuva hoje também. Assim, eles já estão preocupados, como eu estava falando da questão da Previdência, e tem essa preocupação, porque um dos motivos também, além da grande campanha que a CUT e as outras centrais sindicais fizeram contra a reforma da Previdência, eles não conseguiram aprovar no governo Temer, teve o caso Joesley Batista. E eles estão vendo o mesmo filme se repetir agora com Bolsonaro. E isso pode atrapalhar os planos do mercado financeiro para a aprovação da reforma da Previdência. Bom, Caires, é aguardar as cenas dos próximos capítulos e dos próximos laranjas, né? É isso. Perfeito. Caires, obrigado, pela sua participação mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.